Olá, me chamo Julie Chimas, e em 1986, eu estava fazendo tudo o que era esperado para ter uma vida bem-sucedida. Eu estava seriamente questionando aquele passado em particular, sem saber que minhas perguntas levariam a um evento que mudaria irrevogavelmente minha vida. Bem, preciso retroceder um pouco em relação ao dia em si, porque estava questionando minha vida e me perguntei se eu era uma empresária bem-sucedida. Eu tinha empresas em Londres, trabalhava com marketing e, superficialmente, tinha todos os adornos de uma vida bem-sucedida, incluindo honras e uma casa no campo, todas essas coisas materiais que nos dizem ser tão importantes. No entanto, ainda sentia um vazio. Algo não estava certo. Não me sentia verdadeira comigo mesma e, na verdade, nem sabia o que isso significava. Sentia que algo estava faltando. Decidi afastar-me por alguns dias. Voava de Londres para a Europa, onde minha mãe estava hospedada no sul da Espanha. Pensei em tirar um tempo para refletir e considerar se havia algo diferente que eu poderia fazer. Minha mãe tinha um relacionamento terrível com um homem controlador e difícil, meu padrasto. Eles estavam passando por muitos problemas naquela época, então, na verdade, não era o ambiente mais tranquilo para contemplação. No entanto, durante aqueles poucos dias, tive uma série de sonhos profundos e até pesadelos. Em um deles, vi meu parceiro na casa que compartilhávamos sendo atacado por uma mulher enlouquecida, gritando que ele era dela. Foi tão intenso que liguei para ele da Espanha para perguntar se ele estava bem. Ele estava participando de um curso de autoconhecimento na época, algo que estava se tornando popular nos anos 80. Ele era médico e estava buscando conhecimentos alternativos para aplicar em seus pacientes e clientes. Ele mencionou que havia alguém no curso que parecia um pouco estranho. Quando voltei para a Inglaterra, fui ao aeroporto e minha mãe, que era uma pessoa muito sensitiva, disse que sabia que algo estava errado na minha vida. Ela disse que faria algo que pareceria ridículo, mas implorou para que eu não pegasse aquele avião. Eu resisti, argumentando que tinha muito trabalho e não podia me dar ao luxo de não voltar. Ela começou a chorar e, como era sensitiva, pedi que me dissesse se achava que o avião ia cair. Ela negou e explicou que não era o avião, mas tinha um terrível peso no coração. Ela tirou um crucifixo de ouro de seu colar e colocou em volta do meu pescoço, pedindo para que eu o usasse. Eu disse que não era minha coisa, mas ela insistiu, pedindo que fosse só para deixá-la mais tranquila. Concordando, coloquei o crucifixo sob minhas roupas. Quando retornei a Londres, ainda estava perturbada pela preocupação de minha mãe, pensando que talvez ela estivesse projetando sua própria infelicidade em mim. No entanto, ao voltar, recebi muitas ligações de negócios no dia seguinte e estava pronta para retomar minha vida. Tinha até pensado em mudar para a Espanha e fazer algo diferente por lá. Então, recebemos uma ligação de manhã cedo, por volta das 5 horas da manhã. Naquela época, os médicos no Reino Unido estavam de plantão, não havia centrais de atendimento. O próprio médico tinha um telefone especial e fazia plantões durante a noite e de manhã cedo, para que os serviços de emergência soubessem quem era o médico de plantão naquele momento. Essas chamadas matinais quase sempre eram algum tipo de emergência. Era uma ligação de uma estação ferroviária, dizendo que tinham alguém. Eles tiveram que tirar a mulher do trem com destino a Londres porque ela estava se comportando de maneira estranha e ninguém conseguia obter informações dela. Ela se recusava a fornecer qualquer informação, exceto o número do consultório médico. Um policial descobriu que havia uma mensagem na secretária eletrônica do consultório, dizendo que o médico de plantão naquela manhã era o doutor responsável. No entanto, naquela manhã, o médico de plantão não era meu marido, mas sim um médico júnior que recebeu a ligação e não sabia como lidar com a situação. Ele pediu que a ligação fosse transferida para seu sócio sênior, que saberia o que fazer. A ligação foi transferida para o sócio sênior, enquanto eu ouvia toda a conversa. Ele estava confuso e afirmou que não reconhecia o nome da mulher e não sabia quem ela era. No entanto, devido à sua agenda lotada naquela manhã, ele concordou em vê-la mais tarde em seu consultório. Eu estava preocupada com o sonho intenso que havia tido e sentia que meu marido estava em perigo. Cerca de 1 hora depois, o meu marido ligou e informou que a mulher havia sido levada ao consultório mais cedo, estava inquieta e ele não conseguia vê-la naquele momento. A mulher mencionou que tinha participado do mesmo curso que ele. Ela pediu se poderia ficar na casa deles, já que tinha uma sala de espera na casa, que ficava próxima ao consultório e era normal permitir que pacientes aguardassem lá. Eu cancelei meus compromissos e concordei em receber a mulher em minha casa. Quando a mulher chegou, eu a reconheci e lembrava-me vagamente de alguns encontros estranhos com ela.
Me senti um pouco apreensiva, mas mesmo assim a deixei entrar. A mulher estava tremendo de frio e parecia solitária e triste. Acomodei a mulher da melhor forma que pude, oferecendo ajuda e conforto. No entanto, enquanto aguardava a chegada do meu marido, comecei a me preocupar com o que fazer com a mulher. Tive uma ideia de levá-la a um quarto de hóspedes no primeiro andar, que era quente e confortável, para que ela pudesse esperar. A mulher concordou e eu lhe ofereci uma xícara de chá. Enquanto subia as escadas para fazer uma ligação, eu ouvi um ruído vindo do quarto. Ao descer as escadas novamente, ouvi um grito de raiva horrível vindo da mulher, que agora estava correndo na sua direção com uma faca grande de cozinha em mãos. A mulher me esfaqueou no peito enquanto proferia palavras de raiva e afirmava que precisava me matar para salvar o mundo. Fiquei chocada e apavorada com a violência da situação, sentindo-me encurralada na pequena escadaria e impotente. Senti-me como se estivesse simplesmente saindo deste corpo, como se fosse impulsionada com a velocidade de um foguete. Subitamente, eu estava voando pelo espaço sideral. O que quer que eu fosse naquele momento, eu estava consciente de que havia um corpo na escada sendo esfaqueado, mas eu estava apenas flutuando, voando. Senti a mais incrível liberdade expansiva, uma liberdade que fazia tudo rir, a vida rindo comigo. Eu me sentia envolta em suavidade, envolta e acariciada pelo amor. Um amor que é uma palavra tão comum e tem tantos significados, mas eu amei o fato de que cada parte da minha consciência pulsava e vibrava com esse sentimento de alegria absoluta. Eu pensei, isso é o que eu perdi, o coração que eu tinha perdido. Então pensei, sim, mas você está morta. Oh, sim, certo, devo estar morta, porque onde estou, quem sou eu, o que sou eu e o que vou fazer? Subitamente, o espaço começou a parecer um pouco mais assustador. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. E então ouvi uma voz, mas não posso dizer que vi alguém nesse momento. Não vi ninguém, mas essa sensação de estar envolvida em suavidade, bondade e amor falou comigo e disse: não tenha medo, estamos com você e te amamos. Você precisa passar por isso, mas estaremos com você o tempo todo. E então, no próximo momento, eu estava de volta em meu corpo. Senti minha força desaparecer e então ouvi aquela voz novamente, mas, curiosamente, quando estava de volta em meu corpo, ouvi a voz dentro de mim, dizendo: você precisa usar a força do agressor contra ela. De repente, eu sabia o que fazer. Eu a soltei e me afastei, usando a força dela para que eu pudesse recuar para fora da minha cozinha e entrar no corredor da casa. A porta do corredor abria para fora, então eu sabia que, se conseguisse alcançar a maçaneta e abri-la, poderia sair para a entrada da casa. Após uma luta considerável, consegui fazer isso. Ela saiu atrás de mim, e nesse momento eu estava descendo minha entrada. Nesse ponto, eu estava entrando e saindo do meu corpo. Quando cheguei ao final da entrada, alguém veio em meu socorro. Um construtor estava a caminho do trabalho e passou pelo meu portão. Ele ouviu um grito ou um chamado e parou. Em seguida, ele não ouviu mais nada, mas, no momento em que parou, percebeu que havia deixado seu casaco de trabalho no canteiro de obras, e dentro dele estava sua carteira com dinheiro para o almoço. Então ele voltou para pegá-lo. Quando ele voltou sobre a ponte da ferrovia, a primeira coisa que viu foi eu deitada na entrada. Ele foi extremamente corajoso. Digo isso porque, como todos os outros, eu estava apenas sendo ignorada. As pessoas estavam passando por mim e carros estavam dirigindo ao redor. As pessoas estavam discutindo se deveriam chamar uma ambulância ou a polícia. Mas esse jovem homem veio diretamente até mim e disse para a mulher: coloque a faca no chão. Vamos, acabou. E ela obedeceu, afastou-se. Acho que não vi para onde ela foi, mas a dor excruciante parou. Provavelmente há uma história inteira de como cheguei ao hospital, mas acho que é mais interessante o que aconteceu enquanto tudo isso acontecia ao meu lado. Eu não fui levada de ambulância, porque eles estavam em greve, e a polícia não tinha permissão para transportar vítimas de acidentes em seus carros. Tony já havia ouvido sobre o terrível acidente no seu portão e apareceu no local. E então, um jovem policial que havia acabado de passar no teste de direção avançado disse: não me importo se perder meu emprego. Coloque-a no carro. Eu sei como chegar rapidamente ao hospital. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava indo e voltando do meu corpo. Quando entrei no carro da polícia, Tony estava lá atrás conversando com o motorista, mas ele estava falando comigo, dizendo: fique conosco, não vá embora. Eu continuei seguindo em frente. Não vi nenhum túnel, não tive nada disso, apenas continuei indo em direção a essa luz incrivelmente bonita.
Então me encontrei em uma encosta de uma colina, era tão linda, estava nas montanhas, e parecia ser de tempos antigos. Eu estava cercada por algo que pareciam cruzados, com as cruzes vermelhas em seus túnicas e escudos, como em uma cena realmente antiga. Eu sabia onde estava e percebi que estava no sul da França, fazendo parte de um grupo que estava sendo perseguido. Eu gritava, questionando quantas vezes eu tinha que morrer. Acho que estava falando com Deus e dizia que não queria mais morrer dessa maneira. Eu queria viver para você, queria estar viva para você, queria rir para você, queria sentir tudo como parte de você. Eu estava tendo esse diálogo com Deus enquanto era assassinada naquela colina, e eu podia sentir a dor daquela vida. Eu tinha memórias de lugares que conhecia e pessoas que amava e conhecia em outras vidas. A definição do que está do outro lado é algo muito complexo e diversificado, baseado nas experiências relatadas por diversas pessoas que passaram por experiências de quase morte. Não existe um único caminho certo ou errado, mas uma multiplicidade de experiências. O que pude perceber em minhas próprias experiências é que existem inúmeras maneiras de encontrar esse amor e compreender nossa ignorância. Pude ver as consequências da ignorância e da autodireção na Terra, bem como a autojustiça, e não vejo como a crueldade e a dureza podem levar ao amor. Pelo contrário, acredito que a compreensão, a empatia e a compaixão são essenciais para alcançar esse amor. Quando saí do meu corpo, não acredito que tenha ido para um único local de céu ou inferno. Em vez disso, senti que existem inúmeros níveis de consciência para os quais somos direcionados com base em nossas vidas e preparação para a morte. Cada um de nós tem um caminho único após a morte, e isso pode envolver a presença de amigos, entes queridos e anjos guardiões que nos guiam em nossa jornada espiritual. Acredito que as experiências além da vida são muito pessoais e podem variar amplamente. Cada pessoa pode encontrar seu próprio caminho em direção à compreensão, amor e evolução espiritual. O importante é compartilhar essas experiências para oferecer conforto, esperança e inspiração aos outros, além de promover a autodescoberta e a busca pela verdadeira essência de quem somos. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.